Nesse trabalho trataremos sobre o Banco Central do Brasil, que foi criado no ano de 1964 pela Lei 4.595. O Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial, criado pela lei que eu acabei de citar, e sua autonomia está estabelecida pela Lei Complementar número 179 de 2021. Este banco é uma autarquia federal e caracteriza-se pela ausência de vinculação ao Ministério, pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica. Outra característica que nós podemos citar é a autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira deste banco. A sede do Banco Central do Brasil é na capital do país, ou seja, Brasília, e possui representação nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. O objetivo do Banco Central do Brasil é assegurar a estabilidade de preços, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Esses objetivos estão previstos no artigo 1º, caput, e no parágrafo único deste artigo, da Lei Complementar número 179 do ano de 2021. Bom, com relação à missão do Banco Central, é importante dizer que, além de garantir a estabilidade do poder de compra de moeda, também zela por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, fomentando então as relações entre a sociedade e a economia. Sobre o Conselho Monetário Nacional, que também é chamado de CMN, é uma instituição responsável por executar a estratégia e estabelecer medidas para que a inflação esteja mantida sempre em controle. Ou seja, funciona como se fosse uma espécie de secretaria executiva do Banco Central, além de formular políticas de moedas de crédito aqui do país. Foi estabelecido em 1964 pela mesma lei que fundou o Banco Central e atualmente é formado pelo ministro da Economia, que é o seu presidente, pelo presidente do Banco Central e pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Com relação às políticas monetárias, elas serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, mas compete privativamente ao Banco Central executá-las. Isso está previsto no artigo 2º da Lei 179 de 2021. E também outro aspecto muito importante está previsto no artigo 9º da Lei 4.595 de 1964, que fala o seguinte, que compete ao Banco Central cumprir as disposições atribuídas pela legislação para o cumprimento dessas medidas. E se tratando do Banco Central, é indispensável falar da sua diretoria colegiada. É composta por 9 membros, todos indicados e nomeados pelo Presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Esses indicados precisam ser brasileiros, ter reputação ilibada e ter um notório saber de capacidade de assuntos econômicos. Desses 9 indicados, um deles é o presidente, que tem suas atribuições representando a instituição de forma interna como externa. Ele também tem direito a voto no Conselho Monetário Nacional, preside o Copom, integra o BIRD, o Conselho do BRICS e a Junta Governamental do FMI. E também o seu mandato é de 4 anos. Ele inicia em 1º de janeiro do 3º ano do mandato do chefe do Poder Executivo. O presidente do Banco Central também tem a função de designar as atribuições dos demais membros do Banco Central, os 8 diretores. Esses 8 diretores passam a integrar o Banco Central de forma progressiva. A cada ano do mandato do chefe do Poder Executivo, 2 deles passam a integrar, tomam posse. Então, no primeiro ano do mandato do presidente da República, os 2 primeiros diretores tomam posse, no segundo ano mais 2 são indicados e assim por diante. O presidente distribui essas funções, essas atribuições aos diretores da seguinte forma. Esses diretores são 8 diretores e, portanto, 8 funções. Pode ser diretor de administração, de assuntos internacionais, de fiscalização, de organização do sistema financeiro, de política econômica, política monetária, de regulação e também de relacionamento e cidadania. Tratamos da indicação e da nomeação e, da mesma forma, se é feita pelo presidente da República, se dá a exoneração. A exoneração desses integrantes, desses membros do Banco Central, podem se dar a pedido em razão de doença que impossibilite a continuidade do cargo, em razão da condenação por trânsito julgado
em face de improbidade administrativa ou crimes que acarretem na proibição de acesso a cargo público e também quando, por provocação do próprio Banco Central, do próprio Conselho do Banco Central, dos demais diretores, houver a alegação de comprovado e recorrente desempenho insuficiente para que se atinja esses objetivos que o Banco Central propõe. Quanto à receita do BCB, segundo o artigo 16 da Lei 4.596 de 64, elas serão constituídas por rendas de operações financeiras e outras aplicações de seus recursos, de operações de câmbio, de compra e venda de ouro, e quaisquer outras operações, como moeda estrangeira, e de rendas eventuais, inclusive as derivadas de multas e de juros de mora aplicados por força de dispositivos na legislação em vigor. Quanto ao balanço do BCB, segundo o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei Complementar 179 de 2021, serão apuradas anualmente e abrangem o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, inclusive para fins de destinação ou cobertura de seus resultados e constituição de reserva. Quanto ao relatório de inflação, segundo o artigo 11 da mesma Lei Complementar de 21, o presidente do Banco Central do Brasil deve apresentar ao Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, o relatório de inflação e o de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Mas o que seria esse relatório de inflação e o relatório de estabilidade? O relatório de inflação ele vai apresentar as diretrizes das políticas adotadas pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, levando em consideração acerca da evolução recente do cenário econômico e as projeções para a inflação. Já o relatório de estabilidade, ele vai apresentar o panorama de evolução recente e as perspectivas para a estabilidade financeira no Brasil, com foco nos principais riscos e na resiliência do sistema financeiro nacional, bem como comunicar a visão do Comitê de Estabilidade Financeira sobre a política e as medidas para a conservação da estabilidade financeira. Ou seja, enquanto o relatório de inflação, ele vai trazer ali quais foram as políticas, quais foram as linhas que foram adotadas para a política financeira do país, o relatório de estabilidade traz a repercussão que essas adoções trouxeram para o sistema financeiro, ou seja, um traz o que foi adotado e outro os resultados. Bom, vou falar a respeito da primeira parte das competências do Banco Central. O artigo 10 da Lei 4.595 de 64 dispõe sobre o que compete privativamente ao Banco Central. A saber, compete a ele emitir a moeda papel e moeda metálica, bem como gerenciar o meio circulante de tais moedas, garantindo para a população o fornecimento adequado do dinheiro em espécie. O Banco Central ele deve receber os recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Ele deve também determinar ainda a porcentagem de 100% dos depósitos à vista e 60% de outros títulos contábeis das instituições, podendo ainda adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, por exemplo. Elas podem também determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos para a agricultura, bem como ele deve realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras, deve também exercer o controle de crédito e dos capitais estrangeiros, além de ser um depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira. Bom, dando continuidade às competências, às atribuições do Banco Central do Brasil, vale dizer que, além das já citadas, o BCB tem como atribuição exercer a fiscalização das instituições financeiras, aplicando, quando necessário, as penalidades devidas, cabíveis. Além destas, há outras, como determinar que as matrizes financeiras façam o cadastro das firmas que operam em suas agências há mais de um ano. Outra atribuição seria efetuar, como política cambial, operações de compra e venda de moedas estrangeiras e operações com instrumentos derivativos,
do mercado interno, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentações por ele editada. Ocorre que todas estas atribuições citadas e mais algumas estão presentes no artigo 10 da Lei 4.595 de 64, que versa sobre a política e instituições monetárias, bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Bem, espero que tenha ficado claro o que a gente explicou aqui, para que tenha um bom entendimento sobre o Banco Central do Brasil e seus aspectos gerais.